Como lidar com seu filho se porventura ele estiver fazendo uso de drogas? Olá papai, olá mamãe, educadores, quem fala é Deilson Salles, escritor e palestrante. É um tema difícil de tratar, pois acaba trazendo para toda a família um sofrimento muito grande, trazendo também para os pais uma certa frustração com relação aos filhos, uma certa decepção. Mas eu queria contar para vocês uma história que eu vivenciei em uma escola, quando um jovem de 16 anos veio conversar comigo e no instante em que ele entabulou a conversa, as primeiras palavras dele já foram emolduradas por muitas lágrimas. Ele estava sofrendo muito e ele me dizia que estava muito triste porque os pais haviam descoberto, melhor dizendo, haviam dado um flagrante no momento em que ele fumava um cigarro de maconha. Ele sofria muito e me dizia que a confiança dos pais era muito importante para ele. E ele tinha necessidade e não sabia como recuperar a confiança dos pais. É claro que os pais entraram em sobressalto, aturdidos com a possibilidade do filho se tornar um viciado no uso da maconha e, consequentemente, de outras drogas. Mas nesse caso especificamente, ele havia experimentado a maconha pela primeira vez. E eu entendo que, para a sorte dele, os pais deram um flagrante. Houve um rompimento, uma ruptura, uma quebra de confiança. Mas, ao mesmo tempo, no caso desse jovem, o flagrante dos pais foi como um despertador para ele. Porque ele ficou tão angustiado e experimentando tanto sofrimento que ele se decidiu a deixar de lado o uso da maconha, que naquele instante ele havia experimentado porque os colegas o incentivaram, para se voltar para aquilo que é mais importante. Estabelecer novamente o vínculo e se aproximar dos pais para que a relação pudesse ser reiniciada, para que a relação pudesse ser reconstruída. Isso era muito importante e ele revelava pela dor que sentia e pela angústia que ele sentia. Então, é importante que os papais, os educadores, não demonizem os filhos se porventura eles estiverem incorrido em uma situação semelhante a essa. A demonização, o afastamento, a condenação irrevogável dos nossos filhos já tira deles a maior força que eles podem ter para sair ou para reverter um quadro como esse, que é o amor dos pais. Esse garoto estava muito angustiado porque para ele o mais importante na vida de 16 anos que ele tinha era justamente o relacionamento com os pais. O porto seguro, aqueles que para ele são as referências mais especiais. Então é muito importante que a gente tenha um olhar compreensivo. Não que se perca a postura, o rigor, a orientação segura, mas junto com essa orientação segura, nós precisamos dar aos nossos filhos uma chance e uma oportunidade, orientando. Educar não é proibir, não é prender o filho em casa, é conversar sobre um tema tão importante e um assunto em que os jovens hoje estão muito suscetíveis a vivenciar. Por isso, os pais que devem chamar a atenção, chamar a razão dos filhos, devem ter também uma postura de educador de verdade. Eu conversei com ele e disse a ele que ele deveria ser tolerante com os pais também. A parte que cabia a ele na reconstrução da relação seria ser tolerante. Então ele teria que atender a tudo aquilo que os pais acreditavam que ele tinha como postura diante da vida e que ele acabou decepcionando os pais. Então, dentro desse tema, ele me ouviu com muito carinho e disse que faria todos os esforços para readquirir a confiança dos pais. Mas ele precisava ter paciência, porque os pais certamente iriam fazer aquela marcação cerrada no dia a dia. Isso é natural, seja qual for o assunto, seja qual for a dificuldade que os nossos filhos experimentem, nós não podemos esquecer que eles não devem ser condenados irrevogavelmente, mas que eles precisam da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso apoio, para que apenas um cigarro de maconha
não se transforme em um vício pertinaz do qual eles não consigam escapar depois. Curta o nosso vídeo, comente, dê sugestões para que a gente possa tratar aqui no nosso canal Academia de Paz, assuntos pertinentes e que falem do mundo dos nossos jovens e dos educadores nos dias de hoje. Papai e mamãe, educadores, aquele abraço carinhoso.